Rádio Observador. Agora, 10h01, temos notícias com a jornalista Laura Figueiredo. E Laura, numa altura em que parece estar iminente um acordo de paz entre Estados Unidos e Irão, Teherão avisa que, se for preciso, está pronto para entrar em guerra. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano afirma que as negociações para um acordo final não avançam caso os termos previstos no memorando de entendimento não sejam implementados. Em declarações aos meios de comunicação iranianos, Abbas Araghchi diz ainda que as exigências nucleares dos Estados Unidos não eram aceitáveis para o Irão nesta fase e, por isso, essa parte das negociações foi adiada. Quanto ao Estreito de Hormuz, o governante iraniano sublinha que o canal de navegação é uma das ferramentas de dissuasão mais importantes de Teherão. De acordo com o ministro, Washington e Teherão comprometem-se também a respeitar a soberania de cada um e a não interferir nos assuntos internos, e acrescenta que um acordo será alcançado quando ambas as partes estiverem satisfeitas com os termos. Este tema é um assunto que não reúne consenso. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão diz que há apoiantes e opositores entre os membros do Conselho Supremo de Segurança Nacional em relação ao texto. Portugal recusou vistos a pelo menos 20 parteiras e especialistas de África e da Ásia que vinham ao Congresso Internacional em Lisboa. As profissionais deviam participar este fim de semana no Congresso Internacional de Parteiras, que acontece de 3 em 3 anos. No centro das discussões do Congresso estão formas de reduzir as cerca de 260 mil mortes anuais de mulheres durante a gravidez ou o parto, bem como os mais de 4 milhões de bebés que morrem à nascença ou durante o primeiro mês de vida. No entanto, pelo menos 20 oradores de topo de África e da Ásia, onde estas mortes estão particularmente concentradas, não tiveram autorização para entrar no continente europeu. A agência Lusa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, explica que os pedidos foram avaliados de acordo com as regras do Código de Vistos Schengen. E foram condenados a penas de prisão efetiva os 4 influencers acusados de violarem uma jovem de 16 anos em Loures. Os 4 jovens têm entre 18 e 21 anos, foram condenados pelos crimes de violação, pornografia de menores e ofensas à integridade física, apenas de prisão que vão dos 7 aos 8 anos. Os arguidos foram ainda condenados a pagar uma indemnização de 50 mil euros à vítima e ainda à unidade de saúde local de Louros Odivelas o custo da assistência médica prestada à jovem. Este caso remonta a fevereiro do ano passado, altura em que 4 jovens foram acusados de terem violado uma adolescente de 16 anos e filmado os atos sexuais em Loures. Na saúde, os sistemas do Sistema Nacional de Saúde já estão praticamente todos operacionais, depois de uma falha informática que atingiu hospitais e centros de saúde em todo o país. A informação é avançada pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde. A entidade explica que os sistemas que foram afetados pela falha de energia foram sendo gradualmente repostos ao longo do dia e acrescenta que a emissão de receitas e dispensa de medicamentos nas farmácias esteve sempre garantida. A situação foi denunciada à agência Lusa pelo secretário regional do Norte do Sindicato Independente dos Médicos, Hugo Cadavés, segundo o qual uma falha informática paralisou os cuidados de saúde primários em todo o país, o que terá impedido o acesso aos processos clínicos dos doentes, à prescrição de medicamentos e também à requisição de exames. E no futebol, o treinador Marco Silva diz que se sentiu a primeira opção e garante que está pronto para levar o Benfica a ganhar títulos. Foi hoje oficialmente apresentado. 11 anos depois de ter deixado Portugal, Marco Silva está de volta à capital, mas desta vez para comandar a equipa do Benfica. Ontem o presidente Rui Costa disse que Mourinho saiu porque quis sair, admitiu que era a principal escolha para liderar o projeto encarnado. Marco Silva desvaloriza, garante que quando falaram com ele sentiu-se a primeira opção. Primeira vez que o presidente do Benfica comunicou comigo e falámos, perguntou-me claramente se eu queria ser o treinador do Benfica, se eu estava disposto a voltar a Portugal para representar o Sport Lisboa e Benfica, e nesse momento estava à procura de treinador. E o que me foi perguntado, se estás disposto a vir, se achas que é o momento para regressares a Portugal e representares o Benfica, serás o treinador do Benfica. Portanto, quando isto acontece, quer dizer que o Benfica estava à procura de treinador e quer dizer que eu era a primeira opção para o presidente do Sport Lisboa e Benfica. Isto para mim é o mais importante, o que está para trás não me interessa, não perco tempo sequer a pensar nisso.
Quando Marco Silva saiu de Portugal, o Benfica sagrou-se bicampeão. A realidade atual é diferente. Marco Silva vai treinar o Benfica numa altura em que o clube terminou a época passada em terceiro lugar. O treinador português diz que vai encarar essa realidade e fazer de tudo para trazer o Benfica de volta ao topo do futebol nacional. E nós temos que encarar a realidade como ela é. O Presidente falou ontem, e bem, a desilusão, tudo o que foi a época anterior, o Benfica quando não ganha títulos. Ninguém pode falar em alguma positividade, faz parte da cultura, faz parte da história do Benfica. Quando estamos a falar de 3 anos sem títulos, ainda mais peso tem e naturalmente nós temos que quebrar. É tão simples como isso, esse é o objetivo porque vamos planear a época, esse é o objetivo porque vamos começar a trabalhar no dia 25. Declarações de Marco Silva na apresentação enquanto treinador principal do Benfica esta tarde no Museu Cosme Lampião. E Laura, acabou há pouco o primeiro jogo do dia 2 do Mundial e tivemos o primeiro empate desta edição. Empate a uma bola entre Canadá e Bósnia, foi a primeira jornada do Grupo B. O jornalista Diogo Varela esteve atento ao que se passou nestes 90 minutos de jogo. Diogo, boa noite. Foi um empate justo? Em termos de estatística, não foi, porque a estatística é muito favorável ao Canadá, acaba com 60% de posse de bola em relação aos 40% da seleção da Bósnia, tem também 12 remates para apenas 6 da seleção europeia, 9-4 em cantos, portanto, em toda a linha, uma das anfitriãs deste Mundial, neste caso o Canadá, acaba por dominar, só que lá está, a estatística não vence jogos e quem esteve na frente durante grande parte do jogo foi mesmo a Bósnia, que marcou ao minuto 21 por Lukic, o Canadá respondeu já só ao minuto 78 por Larin, portanto há divisão de pontos neste grupo B entre duas seleções que podiam aqui apresentar-se como candidatas à passagem. Ainda haverá o Suíça-Qatar, não vai ser hoje nem na madrugada de hoje, mas são as outras duas seleções que estão envolvidas também neste grupo B do Campeonato do Mundo. Jornalista Diogo Varela com o resumo do primeiro jogo do segundo dia do Mundial. Às 3 da manhã há novo jogo, Estados Unidos e Paraguai medem forças. E Laura, que outras notícias estão em destaque a esta hora? O secretário-geral da CGTP diz que estão reunidas todas as condições para o pacote laboral ser derrotado no Parlamento. A discussão da proposta de lei do Governo em plenário está marcada para o dia 18 de junho. Tiago Oliveira sublinha que a proposta só sobrevive se os partidos permitirem que sobreviva e critica o Governo pela escolha do timing da discussão. A Câmara de Setúbal quer ter transportes marítimos para as praias da Rábida. A ideia surge como alternativa aos constrangimentos na circulação na estrada da Rábida e também na instabilidade das arribas. O projeto está previsto para 2027. Os transportes vão ter tarifas iguais ao passe navegante e vão ser articulados com a Transportes Metropolitanos de Lisboa. A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em agosto terminou hoje no mercado de Londres em queda de 3%, fixando-se nos $87. A descida do preço do crudo de referência na Europa foi atribuída ao otimismo dos investidores em relação ao acordo de paz entre Estados Unidos e Irão. E fica por aqui o Jornal das 10, edição da jornalista Laura Figueiredo, já de regresso às 10h30. Até já. Até já.